Eu sou o Gálvaro Júnior e esse é o nosso 5.5 e nós temos sempre uma meditação, uma reflexão postada para você às 5h05 da tarde, sempre de 5 minutos, de segunda a sexta-feira. E o nosso tema de hoje é 9, a marca de Deus em nós. Bom, essa é a semana, aliás, a gente vai falar algumas semanas dessa temática, 9, a marca de Deus em nós. O que significa isso? Bom, significa que nós temos 9 características da presença de Deus em nossa vida. Ou seja, quando o Espírito de Deus sela a nossa vida, quando nós somos cheios da presença de Deus, nós começamos a revelar um fruto da presença dele em nós. E a presença dele, vou ler aqui que está descrito em Gálatas, a gente vai meditar muito sobre Gálatas, e essa semana a gente vai falar sobre as marcas, ou as obras da carne e também o fruto do Espírito. Mas eu quero começar nessa introdução, nessa reflexão no dia de hoje, falando especificamente sobre quem está em Cristo é nova criatura. Mas como a gente vai falar muito sobre isso nas próximas semanas, 9, eu vou explicar o título para que você entenda e acompanhe a gente. Quando a gente coloca lá 9, a marca de Deus em nós, ou seja, 9 características, que está aqui em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, são 9 frutos, ou o fruto de Deus se revela em 9 partes. É mais ou menos quando a gente pega uma laranja ou uma mexerica e a gente tem um fruto, mas ela tem vários gomos, não é isso? Então, o Espírito de Deus na nossa vida é uma unidade que se revela em 9 características. É interessante e muito importante entender que tudo isso só é possível quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 5, na segunda carta, no verso 17, e ele diz assim: assim, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Olha só que coisa bacana. Ele está dizendo, uma coisa é a minha vida sem o conhecimento e a experiência de Cristo em mim, e outra coisa é a experiência de estar em Jesus, Jesus o Cristo. E essa experiência de estar em Jesus vai produzir uma vida nova. E essa vida vai se revelar em muitos aspectos. E é importante a gente entender que essas características não podem ser confundidas com índole, a nossa própria temperamento do indivíduo. Então, por muitas vezes nós vamos encontrar pessoas dizendo: essa característica eu tenho, essa pessoa dessa forma. Não, nós estamos falando de uma revelação imposta pelo Espírito Santo na minha vida e na sua vida. É claro que tudo isso é um desenvolvimento na nossa história, ou seja, tudo já se fez novo, agora eu vou viver em novidade de vida. Muitas pessoas estão satisfeitas com a mudança em algumas áreas da sua vida, mas a palavra de Deus está nos dizendo que todas as vezes que eu sou em Cristo, ou estou em Cristo, sou em Cristo, há uma nova vida. Algumas versões diz nova criação, ou nova criatura, como essa eu li. Ou seja, nós somos recriados, há uma nova vida. E nessa nova vida, nós vamos revelar a presença de Deus em nós. Mas para isso, o que é necessário? Paulo está dizendo, quem está em Cristo é nova criação. Então é muito importante a gente entender que isso não faz parte do meu perfil natural, que essas características vão ser impostas ou vão ser dadas a mim pela presença maravilhosa do Espírito de Deus. Quando ele está dizendo, mas o fruto do Espírito é todas essas características. E é interessante que ele fala no singular. Então o fruto se revela dessa forma. Mas para isso é necessário o quê? Nova criação. Eu preciso nascer de novo, eu preciso
de uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Não adianta apenas o meu esforço, que vai ser necessário. Por vezes é um fato, fazer morrer a nossa natureza, para que a natureza nova, espiritual, a que veio do alto, prevaleça na nossa vida. Por isso é importante compreender que é um encontro íntimo e pessoal com o autor da vida que vai mudar a nossa história. Ninguém, nem eu, nem você, será capaz de produzir o fruto de Deus a partir apenas da sua natureza humana. É necessário a presença maravilhosa do Espírito Santo na nossa vida. Então a primeira pergunta é: você que quer comunhão, que quer expressar tudo aquilo que Deus tem para você, já entendeu o seu encontro com Jesus? Porque se você não teve esse encontro e o Espírito dele que convence, que instrui, que consola, que anima, não estiver na sua vida, o esforço é vazio. Porque ninguém que é maldito pode se tornar bendito. Mas quando o Espírito de Deus estiver na minha vida, quando eu tiver a consciência que Jesus é Senhor absoluto, que essa palavra regerá a minha história, a minha caminhada, então eu posso viver a vida que está guardada para mim em Cristo. Então para agora, entra no seu quarto e pense: a palavra de Deus, Jesus é Senhor da minha vida, e agora há disposição de deixar que Ele molde a minha caminhada e a minha jornada para que eu seja a pessoa que nele ou através dele fui criado para ser? Pare e pense sobre isso. Medita sobre isso, compartilhe com seus amigos, mande, essa reflexão para quem você ama e coloca aí, se você está no YouTube, se você está na Rádio Cidade, se você está no podcast, compartilhe com quem você ama. Amanhã a gente volta sempre às 5h05 da tarde. Deus abençoe.